A todos, obrigado aí pelo convite aí do Espaço K para participar da Confraria de Business. E então, quando fui convidado aqui, meu filho Renato veio me pedir para fazer uma palavra, ele falou: o que você quer que eu fale? Ele falou: bom, conta a tua história, conta a tua trajetória. Eu falei: tá bom, eu estou aqui disponível para falar o que vocês quiserem e para responder as perguntas que vocês quiserem. Então, vou tentar fazer um relatozinho aí da minha vida e se alguém quiser fazer uma pergunta no meio, fique à vontade. E no final também vou deixar para vocês me perguntarem o que vocês quiserem. Não, estou bem assim agora. Se eu cansar, eu sento. Bom, eu sou neto de, claro, judeus libaneses. Meu pai e minha mãe já são nascidos aqui no Brasil, mas filhos de imigrantes vieram aqui. Meu pai era muito pobre, minha mãe com o tempo hoje era uma pessoa muito rica, e quando eu nasci, o meu pai era muito pobre. Só que eu nasci engenheiro, porque meu pai, quando nasceu, decidiu. Meu pai era engenheiro, conseguiu com muito custo estudar e se formar em engenharia, e quando eu nasci, ele já definiu que eu ia ser engenheiro. E eu acho que a minha vocação era para isso mesmo, mas ele já decidiu. E eu fui crescendo minha vida inteira, e ao longo da minha vida, o meu pai trabalhou muito, esforçou muito, ficou 20 anos sem tirar férias, só trabalhando, esforçou muito, e ele foi ficando um cara rico. Só que ele sempre foi um cara muito exigente com a gente, muito. Meu pai foi muito duro, mas quase todos os valores que eu tenho eu devo ao meu pai, entendeu? Os bons valores que eu tenho, quase todos eu devo ao meu pai. Meu pai é um cara que, desde que eu era pequenininho, ele chegava em casa, depois de trabalhar muito, cansadésimo, jantava, chegava, me pegava assim, papel e lápis. E era para mim e para os meus irmãos. Todo dia era papel e lápis, era assim, era problema de matemática, problema de lógica, era fazer conta. Eu me lembro que eu estava aprendendo multiplicação. E aí, na escola, eu aprendia, sei lá, 2, 3 algarismos multiplicado por 2 algarismos. Ele me dava contas assim de 10 algarismos multiplicado por 10 algarismos, fazendo à mão. E ele era duro, ele falava assim: pai, mas isso aí não cai na escola, a professora não dá isso aí, ela só dá de 2 algarismos. Não, quero saber, aprende. E eu fazia. Aí na hora que ia trazer o resultado, falava assim: tem certeza que a conta está certa? Tem certeza? Eu falei: não, peraí, deixa eu conferir. Conferia até uma hora que eu chegava assim: eu tenho certeza. Então, aí ela conferia e estava certo. Então, essa bagagem que ele foi me dando, essa matemática que ele foi me ensinando desde pequeno, me ajudou muito. Eu acabei sendo quase todos os anos, talvez, na escola, eu sempre fui o melhor aluno de matemática e me apaixonei, eu sempre gostei da matemática, de todas as exatas, físicas, etc. E isso me ajudou muito depois na minha vida, porque eu fui para a engenharia também, então acabou me ajudando muito a matemática. Ao longo então da minha vida, como eu falei, meu pai comecei, um cara, uma família muito pobre, a gente morava em um apartamento alugado, dormia 4 filhos no mesmo quarto, e meu pai foi melhorando de vida e foi ficando um cara rico. E quando eu era um adolescente, o meu pai já era um cara rico. Mesmo assim, a minha mesada era a menor mesada de todos os meus amigos. Meu pai provavelmente era o mais rico de todos os pais dos meus amigos e a minha mesada era a menor de todas. E meu pai era duro. Meu pai é aquele cara que ensinou muito a não ter desperdício, entendeu? Luz acesa, sem estar usando, tomava bronca, televisão ligada, tomava bronca. Coisa que eu apliquei muito com meus filhos e com o Renato foi um pouco mais difícil que com os outros, mas tudo bem, funcionou. Funcionou até o dia que eu cheguei um dia em casa, ele não apagava a luz. E um dia eu peguei assim uma nota de R$100, falei para ele: rasga. Ele falou: não, rasga. Eu falei: não, rasga. Ele falou: não tenho coragem. Eu falei: o que você está fazendo é a mesma coisa. Aí ele aprendeu até hoje. Então aí foi indo. Então quando era garoto, ainda meu pai era muito duro com a gente, e eu estudava, e tinha que estudar, e me ajudou muito. Quando eu tinha 17 anos de idade, ganhei na loteria esportiva. Eu vim entrando no meu prédio, o porteiro do meu prédio me pergunta: quer jogar na loteria? Eu falei: mas você não joga com o Salim, meu outro primo que morava no mesmo prédio? Faz 2 anos ele jogava toda semana com ele. Aquela semana o Salim resolveu não jogar. Ele falou com o faxineiro, não quis, falou com o outro, não quis. Eu falei: tá bom, então vamos. Primeiro jogo, São Paulo e Curitiba. O cara põe vitória do Curitiba. Existe ainda a loteria esportiva? Existe, todo mundo sabe o que é, né? Você tem que botar vitória, empate ou derrota. Aí botou vitória de Curitiba. Eu falei: não, para aí, eu sou São Paulino, assim não pode. Ele falou: não. Loteria é isso aí, não pode ser, você tem que torcer contra teu time. Então fala o seguinte, faz o que você quiser, tchau. Domingo à noite o cara me liga, de noite, em casa, né? Que Deus é grande, fizemos 13 pontos. A primeira vez que eu joguei com o cara, ganhei. Bom, na época, parecia que a gente ganhava uma fortuna, mas ganhamos assim. Ganhei na época, era exatamente 13.800 cruzeiros, que valia na época $2.500, que é mais ou menos, eu atualizei outro dia num site, é mais ou menos uns 100, 150 mil reais
mais ou menos, que para um garoto de 17 anos é grana pra caramba, né? É bastante. Para vocês terem uma ideia, esse porteiro do prédio, essa minha parte, né? A outra metade, a parte dele, ele tinha casado uma semana atrás, uma semana. Ele conseguiu comprar uma casinha para morar, conseguiu decorar a casa e levou a mulher para a Bahia para conhecer a família. Aí acabou o dinheiro. Mas tá bom, escuta, dá para comprar uma casa, comprar móvel, comprar coisa, viajar para a Bahia e tudo, tá bom, né? Bom, aí eu ganhei o dinheiro, 13.800 cruzeiros. Eu falei assim, meu pai estava construindo uma sinagoga, eu peguei 800 cruzeiros, doei para a sinagoga. Naquele momento eu nunca tinha escutado a palavra de tzedakah e nunca soube que nós judeus devemos doar no mínimo 10% do que a gente ganha. Nunca soube. Mas como meu pai é um cara que sempre fez, meu pai estava construindo a sinagoga, estava tudo, eu doei. Eu acho que é da minha natureza. Botei os 13.000 cruzeiros na poupança e deixei o dinheiro lá. Falei assim, bom, um dia eu posso precisar desse dinheiro, hoje eu não tenho nada para comprar, tudo que eu precisava eu tinha, não tem nada, tudo bem. Com 18 anos de idade, fiz cursinho, entrei na faculdade, negociei com meu pai que se eu entrasse na Poli, meu sonho era ter um carro esporte chamado Puma. Não sei se alguém aqui chegou, mas na época era o carro, era mais ou menos que nem, sei lá, uma Porsche, era o máximo que podia ter no Brasil, era aquilo lá. E eu negociei com ele, ele falou, se eu entrar na Poli, que não é paga, se ele me daria um Puma. Ele falou, tudo bem, fazer um acordo, mas se não entrar, não me pede o cara. Tá bom, ok. Fui lá, entrei na Poli, ganhei um Puma, o carro mais legal que podia ter, o máximo, adorava. Entrei em 2 árvores nele que eu adorava correr. Eu vivia nas curvas aqui do Pacaembu, eu acertei uma árvore um dia que tinha chovido, o pneu era um pneu cinturado com um pneu liso, e rápido entrei de árvore, nossa. Vai explicar para meu pai que eu estava andando devagar. Então foi assim. Então, eu entrei na Poli então não pagava, tinha carro, tinha tudo, estava tudo indo bem na minha vida. Aí quando eu tinha 19 para 20 anos, eu queria estudar na Inglaterra nas férias, para aprender um pouco de inglês. Aí meu pai estava com uma indústria que estava indo muito mal, ele estava muito nervoso. Eu sei que nós começamos, aí virou uma discussão, quebramos um pau. Eu sou um cara muito orgulhoso, eu peguei tudo que eu tinha, eu peguei documento do carro, peguei tudo que eu tinha, devolvi para ele. Falei, chega, pronto, não quero mais nada. E nunca mais peguei um centavo do meu pai. Tinha 19 para 20 anos. No dia seguinte, saí de ônibus, fiquei 4 meses andando todo dia de ônibus, fui arranjar uma professora para dar aulas particulares. Puma na garagem, Aí eu conheci uma dona Anitta, que ela dava aula para alunos do Colégio Renascença, e eu falei com ela, precisava pedir ajuda, era em dezembro, era bem final de ano, ela estava cheia de aluno, e eu fui lá e comecei a dar aulas, de matemática, de física, de química, acho que de ciência, eu dava aula que o cara queria, eu dava. E aí fui e comecei a ganhar um dinheirinho. Ganhei um pouquinho de dinheiro, e depois de 4 meses eu resolvi comprar um Fusca. O som? Tá baixo? Quer que eu fale mais de perto? Então eu falo mais de perto, ok. É que aí dá um eco. Bom, aí eu fui comprar um carro e o dinheiro que eu tinha lá na poupança dava exatamente para comprar um Fusca, mas não dava nem para pagar o licenciamento, a lacração. Eu falei, olha, eu não posso ficar sem liquidez, porque eu não sei como vai ser na minha vida, então deixei esse dinheiro para o dia que eu precisar, então eu vou deixar o dinheiro lá e vou pegar um financiamento. Vim pegar um financiamento aqui, na Gabriel dos Santos, no Banco Auxiliar, aqui nessa rua, Banco Auxiliar, lembra? E eu tinha uma conta, meu dinheiro não tinha quase nada, o gerente olhou meu nome, conheceu o nome, olhou aqui, viu o saldo, falou, sabe como é que é, nós estamos fechados. Aí, bom, acabei indo no Itaú, o Itaú acabou me dando um financiamento, o meu tio foi meu avalista, meu sogro, que era o futuro meu sogro, topou ser meu avalista na hora, falou até, eu fui pedir um aval para ele, ele falou, pô, estou confiando em você, minha filha, não vou te confiar um carro. Né? E meu sogro não era um cara rico, então foi bonito. Mas no final meu tio já tinha cadastro, foi meu avalista, eu comprei um Fusca para pagar em 24 meses, depois de 4 meses então andando de ônibus, eu fui lá e comprei um Fusca e o Puma na garagem. E meu pai louco, né? Não é possível. Um mês depois eu fiz as pazes com meu pai, estava numa ótima com ele. Ele me ofereceu naquela época uma Porsche, que né, então, se Puma já era o máximo, Porsche naquela época, a importação era muito cara, muito mais cara que hoje, era impossível. Era uma coisa de louco, né? Sérgio vai lembrar. E aí eu falei, não, ficamos de bem, tá tudo numa boa, mas eu falei, não, agora eu vou continuar o meu plano. E continuei. Então eu tinha que fazer a Poli, que era período integral, não era fácil, tinha que estudar bastante, aí eu tinha que dar aulas, e depois de um tempo eu comecei a ver que só a aula eu conseguia me manter, mas eu não aprendia. Eu falei, então eu tenho que fazer um estágio. Aí fui fazer estágio também. Comecei primeiro trabalhando no estágio,
Constal, Israel Shashnik, cadê o Rosenthal aqui? Fui trabalhar com o Dr. Fernando, pai do Rosenthal aqui, e fui lá, fui estagiário dele, e até foi legal, gostei que eu fiz um negócio lá bonito um dia. O primeiro dia ele me mandou fazer um serviço que eu fiquei louco. Ele mandou ir num prédio para fazer um desenho de um suporte do extintor de incêndio. Eu falei, não, peraí, eu estou no 4º ano da Poli para fazer o desenho, sabe, o suporte, esse ganchinho. Aí a segunda vez eu fui numa obra, ele pediu fazer um projeto de instalação provisória que tinha lá, eu fiz um isométrico, mas ele falou, não acredito que você conseguiu fazer. Então foi legal. Aí eu fiz na Constal, depois fui trabalhar em hidráulica na VEF, fiz um projeto de hidráulica de um prédio lá no Guarujá, 2 meses trabalhando, peguei o dinheiro que eu ganhei, comprei um toca-fitas que era meu sonho de consumo, paguei uma prestação, era um Roadstar, você vai lembrar? Paguei uma prestação do carro, não sei o quê, gastei o resto, não deu 24 horas, me roubaram o toca-fitas do meu carro. Coitado, meu pai ficava com uma dó de mim, falando, não, deixa de comprar um outro. Eu falei, não. Passei uns 2 anos com um buraco no painel e não tinha nada, não tinha toca-fitas. Bom, aí então, depois de trabalhar um pouco em hidráulica, cheguei à conclusão que não era hidráulica, não era meu negócio, não queria. Aí falei, então vou trabalhar em obra. E meu pai sempre falava, eu gostava muito de cálculo, mas meu pai falava o seguinte, se você for trabalhar com calculista, você vai morrer de fome, porque serviço paga muito mal, calculista ganha mal, e é verdade, ganhava mesmo. Falou, vai trabalhar com obra, com negócio imobiliário, que o negócio imobiliário que é que dá mais dinheiro, entendeu? E falei, então bom, vamos embora. Então fui fazer estágio numa obra. Então um dia procurei o Benjamin Farfelmazzi, amigo nosso, e ele tinha uma obra aí na Rua Bandeira Paulista, fui lá visitar a obra, marquei com ele lá. Então cheguei lá, olhei, dei uma localização boa, estudava na Poli e tal, bom lugar para mim. Falei, bom, aí eu conversei com ele e falou, olha, faz o seguinte, volta daqui 15 dias, que por enquanto eu não estou precisando de estagiário, eu vou precisar daqui 15 dias. Aí eu falei para ele, vamos ver o seguinte, eu trabalho esses 15 dias de graça. Ele falou, bom, então tô bem, então começa. Aí comecei, trabalhei os 15 dias de graça, trabalhei os próximos 15 também de graça, trabalhei mais, depois de 2 meses, eu não tinha pago nada, aí ele veio e me pagou os 2 meses inteiros, inclusive os primeiros 15 dias que eu trabalhei. E lá eu tive uma oportunidade muito boa, porque eu já estava no 5º ano da faculdade, e eu então tinha que dar aula para me manter, porque o que eu ganhava de estágio era nada, então tinha que dar aulas, tinha que fazer a Poli e tinha que fazer estágio. Isso eu entrei para trabalhar, acho que foi em janeiro, fevereiro, coisa do tipo. Quando chegou em junho, o Benjamin tinha uma empresa chamada Tecnion. Ele era um engenheiro e ele tinha um sócio que trabalhava na Hidrocer, uma outra empresa, que é um engenheiro mecânico. Ele só chegava no escritório 6, 7 horas da noite para cuidar de pagamentos, essas coisas. Mas a parte técnica era tudo o Benjamin. E o Benjamin casou, foi lua de mel para a Europa, passou 1 mês e me deixou sozinho tocando a empresa. Eu nunca tinha visto um prédio construído do começo até o final. Eu nunca tinha visto, tinha coisa que eu nunca tinha visto. Então eu ficava tentando estudar, aprender e tal, e ele me deixou sozinho. Tinha uma obra andando, tinha uma obra começando. E eu não vou entrar agora em detalhes técnicos, mas se alguém aí for engenheiro e quiser, eu estiver estudando engenharia, eu conto umas histórias que eu tive como estagiário, que foram fantásticas, mudei projeto, fiz coisas, morria de medo, levava no calculista, levava no arquiteto, histórias incríveis, né? E consegui fazer, fiquei 1 mês lá tocando. Naquela época era assim, eu me lembro que na faculdade eu tinha uma matéria, por exemplo, eu me lembro agora, estatística. Eu me lembro que assim, você precisava somar 15 pontos em 3 provas, né? Quer dizer, média 5 nas 3 provas. Eu tirei 8 na primeira, 8 na segunda, nunca mais apareci na aula. Tanto que estatística eu manjo pra caramba o começo e aquela parte do final da estatística eu não sei nada até hoje. Então, mas assim, então eu tinha que trabalhar, tinha que estudar, tinha que estudar obra, era o dia inteiro. Então, eu trabalhava sábado, desculpa, Shabat eu dava aula, trabalhava sábado, domingo, mas naquela época você também, né? Então, entendeu? Então, minha vida foi assim. Então eu fui trabalhar, estudar, fazer estágio, aprender e tal. E quando eu estava nesse 5º ano da faculdade, um dos caras que era sócio nesse empreendimento, num dos empreendimentos, ele tinha 10% do empreendimento, ele queria vender a participação dele. Ele estava vendendo por um preço muito bom. Eu fiz as contas, olhei e tal, falei, esse negócio é muito bom. Aí eu peguei dinheiro emprestado do meu pai, pagando juros da época de mercado, e entrei no negócio. O negócio dava para ter ganho uma fortuna, mas a empresa me estou super mal, e no final eu consegui não ganhar, não perder. Paguei certinho os juros para meu pai, e não ganhei nada, não sobrou nada, né? E aí,
Mas aprendi muita coisa. Então, nesse momento, eu já comecei a estudar um pouco de imposto de renda e coisas, e eu fui vendo que se eu fizesse o investimento não na pessoa física, mas numa pessoa jurídica, numa empresa, eu tinha vantagens fiscais e saía mais barato o imposto. Então, eu falei assim, então vou abrir uma empresa já, uma jurídica. Aí eu falei, então já vou abrir uma empresa que eu possa, no futuro, já trabalhar com ela. E abri a Tecnisa, que estava então com 22 anos de idade, no 5º ano da faculdade. Foi curioso que eu não tinha dinheiro para pagar alguém para criar um nome, não tinha dinheiro para nada. Então eu resolvi escolher o nome. Falei, bom, que nome que eu vou dar para a empresa? Eu pensei assim, Engenharia Nigre Limitada, deu Engenil. Falei, puta, parece empresa de plástico, sei lá, de vinil, não sei o que, de química, não sei. Aí eu falei, com tech, de tecnologia, Tecnil, tudo estranho ainda. Aí quando eu botava um SA, então ficava Engenisa, Engenharia Nigre SA. Engenisa já soava bonito. E quando eu botei com Tecnisa, falei, pô, sou bonito demais. Falei, pô, mas eu não sou uma limitada. Eu não sou uma SA, eu sou uma limitada. Eu falei, sabe o quê? Eu vou fazer. Um dia eu vou virar uma SA. Eu vou 29 anos depois nós viramos uma SA. Vou te fazer um então, pequeno. Um avião que nós estávamos juntos, você tinha 18 anos, eu também. Você 20, a lista de nomes, e eu me lembro, Sérgio, o que você acha de Ingecom? Ingecom, nem lembro. Ingecom. Ele me disse que estava no avião, eu falei, por quê? Porque engenharia e comércio não é ruim, eu quero fazer comércio, eu quero fazer engenharia. Depois não falamos mais sobre isso, mas Ingecom estava na lista. Pode ser, porque chamava Tecnisa Engenharia e Comércio Limitada. Então eu queria nome, aí queria empresa, fundei. Eu falei o seguinte, eu já vou também abrindo empresa, porque naquela época o BNH, que era o Banco Nacional de Habitação, que era quem financiava os imóveis, ele exigia 2 anos de tradição para você poder pegar um financiamento. Então eu falei, então já vou abrindo empresa e já vou deixar para um dia empreender. Bom, então fiquei como estagiário na Tecnion, já tinha então aberto a Tecnisa e no final do ano me formei. Quando me formei, pressão da família, meu pai, meus tios, vem trabalhar com teu pai, vem trabalhar... Como a Tecnion estava meio sem obra, falei, tá bom, vai, vamos, eu vou. Peguei e fui. Cheguei lá, meu pai não me deixava fazer nada. Ele falava, você não sabe fazer nada, calma, senta aí. Ele ficava trabalhando e me deixava sentado. Ele falava, pega os arquivos e começa a ler o que está no arquivo. Eu falei, puta, eu não estava aguentando aquilo, né? E ele falou, não é possível, olha, não me deu uma mesa, não tinha esquema, não tinha nada, não tinha nada. E eu já estava engenheiro formado, eu queria trabalhar. Bom, eu sei que depois de uns 20 dias me ligou o Benjamin e falou, pintou obra aqui, quer voltar? Eu falei, é pra já. Voltei, dia seguinte tinha minha mesa, tinha secretária, tinha não sei o que, tinha tudo, e fui lá. Bom, e foi indo, trabalhei mais um ano então como engenheiro. Eu tinha muita vocação para compras, eu aprendi a matemática financeira muito cedo, quando eu estava com 19 anos. Eu li um livro do Engenharia Econômica do Geraldo Hess, da PUC do Rio, espetacular. Aí aprendi muito bem isso aí e demorei para entender, valor presente, valor futuro. Naquela época ninguém sabia mexer com matemática financeira e eu acabei... Quando eu estava no 4º ano, eu tive aula depois sobre esse assunto, eu já manjava bem, eu virei um bom aluno professor e depois, quando eu me formei, o professor, que é o João da Rocha Lima, me convidou para ser o assistente dele e fui dar aula para engenheiro formado quando eu tinha 26 anos de idade. Então, assim, a matemática financeira, eu até outro dia eu tenho falado muito isso em palestra, estava dando uma palestra na Endeavor e eu falei disso daqui, que para mim, se eu tiver que escolher uma coisa, foi o que acho que mais me deu resultado na minha vida, foi a matemática financeira. Então eu recomendo a todo mundo estudar bem, porque isso vale para você para o negócio, vale para comprar um apartamento, vale para você comprar uma televisão, vale para tudo. E naquela época ninguém entendia, então para mim foi assim um diferencial gigantesco, tá? E foi curioso, outro dia eu estava jogando pôquer aqui nos torneios que o Dani faz aqui no Buffet Menorá, e um garoto sentou na minha frente e falou, olha, eu assisti uma palestra tua na Endeavor, você deu esse conselho, então é o seguinte, eu falei, está indo bem pra caramba o meu negócio. Eu falei, bom, então que legal. Bom, aí então eu estava lá trabalhando, já como engenheiro formado, e ganhava muito mal e queria casar. Aí eu falei, bom, o que eu faço? Aí eu falei, sabe o quê? Vou pro tudo ou nada. Saí da empresa, passei as coisas para um cara, fiquei 1 mês e meio até passar tudo para um cara, e falei, eu vou partir para fazer o meu negócio. Os meus amigos sempre confiaram muito em mim, tanto tecnicamente como moralmente. Eu sempre fui aquele cara, eu me lembro cena, com 8 anos de idade, no bar do Colégio Mackenzie, o cara errando no troco, eu devolvendo o troco pro cara, e coisa tipo, eu sempre fui um cara assim, que se existe uma coisa na minha vida que eu sou muito chato, é na honestidade, muito.
Eu sou aqueles caras que não tem jeito, um centavo que não é meu, eu não pego, não tem jeito. Eu tenho histórias interessantes, do tipo assim, uma vez eu estava em Zurique, saí de uma reunião num banco e eu tinha que pegar aquele trem. E o trem, ninguém fiscaliza se você comprou o ticket ou não. E na hora que nós fomos pegar, estava um amigo, nós fomos pegar o trem, tinha uma fila gigantesca. Ele falou, nós vamos perder o avião. Aí ele falou assim, vamos sem pagar. Eu falei, sem pagar não vou. Aí então o que eu fiz? Atravessei a rua, comprei um ticket, porque o ticket vale para um sentido, ou para cá ou para lá. Comprei o ticket para ir para lá e peguei o trem para ir para cá. Mas não fui sem pagar, paguei. Então eu sou muito chato nisso aí. Em Miami, esse ano passado, fiquei falando Cadiz o ano inteiro, eu tinha que chegar correndo de manhã para o Cadiz, não sei o que, blá, 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 e às vezes, cada vez que eu enfiava dinheiro naquela máquina do estacionamento, às vezes a volta, a nota, não volta, não dá tempo, ia perder o Cadiz, ia embora e ficava sem pagar. Na volta ia com calma, tirava um ticket e rasgava o ticket e ia embora. Não fico sem pagar. Então, para mim, os meus amigos sempre confiaram muito em mim, e eu falei, eu vou partir para então juntar os meus amigos, vou arranjar um terreno e vou tentar fazer uma obra, eu cobro para fazer o serviço. Bom, e aí fiz isso, saí, comecei a procurar negócio. Um dia, estou procurando algum terreno, encontro um amigo ali perto da Praça Pan-Americana, acho que vem no Ilha, Senzala, não lembro qual. Aí eu falei, estou procurando terreno, por que você não compra um terreno na Avenida Ruda Botelho? Eu falei, não sei nem onde fica. Ele falou, estou trabalhando numa obra da PBK, lá na Ruda Botelho, vem comigo. Fui atrás dele e me mostrou. Ele falou, tem 2 terrenos nessa rua, só que um não podia construir, só tem um que podia construir. Putz, esse terreno é maravilhoso, o lugar é lindo, em frente ao Colégio Santa Cruz, vista para a Zona 1, uma coisa impressionante. Eu falei, isso é demais. Bom, vou tentar descobrir quem que é o dono desse terreno. Isso era final da tarde, fui para casa, dormi. De manhã cedo acordo, me liga um corretor. Falei, eu tenho um terreno para te oferecer. Onde é? Avenida Ruda Botelho. Era aquele terreno. Era aquele terreno que eu tinha ido o dia anterior ver o terreno. Falei, bom. Aí fui lá, falei, corretor e tal. Falei, bom, o cara pediu lá 6 mil cruzeiros. Falei, não, isso aqui vale 4.500. Ele falou, vê se ele aceita permuta. Permuta é você trocar o terreno por unidades no próprio local. Aí voltou, falei, só aceita permuta. Falei, opa, legal. Aí o cara tinha 6 filhos, um cara espetacular, e aí ele tinha 6 filhos, 2 com síndrome de Down. E ele queria deixar um apartamento para cada um dos filhos. E ele tinha que arranjar um jeito de dar 6 apartamentos, e estava difícil. Bom, eu concorri com pelo menos 40, 50 construtoras que existiam na época, eu não tinha nem escritório, e eu concorri com todas, e eu fiz um projeto maravilhoso, Isaac Oshberg, falecido, que fez o projeto, e consegui dar 6 apartamentos para ele. Dei primeiro, segundo e terceiro andar, menos vagas em garagem, e a conta fechou. E foi, então juntei os meus amigos, levou 4 meses negociando, aí naquela época também eu queria pegar um financiamento. Aí o Gilson Kuzminski, nosso amigo também, trabalhava no Banco Safra, comentou com o Iromit, que era o diretor do crédito imobiliário, que eu estava comprando o terreno. Naquela época estava sobrando financiamento, o Iromit me ligou, falou, quer financiamento? Nós temos. Então, ótimo. Então eu tinha um negócio que era assim, era terreno trocando por unidades, a permuta, não tinha que pôr nada no negócio e tinha um financiamento para fazer a obra. Não tinha que pôr nada. Lugar maravilhoso. Se fosse minha segunda obra, talvez eu arriscasse fazer sozinho. Mas eu não tinha dinheiro nem para abrir o escritório, não tinha dinheiro para nada, né? Então eu falei, não posso arriscar. Então juntei 15 amigos, cada um botando, não tinha que pôr nada, eu cobrei deles um ágio para entrar no negócio. Cada um então me deu um pouco e eu consegui assinar o negócio no dia 27 de junho de 1979 e o meu casamento foi dia 28 de junho. Um dia antes do meu casamento eu consegui. Fiquei 4 meses negociando e eu estava desesperado porque eu ia casar, eu não tinha dinheiro para me sustentar nem uns 3 meses, sei lá quanto, uns meses, que era aquele dinheiro que estava na poupança. E eu tinha dinheiro para me sustentar alguns meses, mas eu não tinha dinheiro e no final eu fechei o negócio, cobri o negócio de todo mundo e acabei casando com um sorriso daqui até aqui, né, feliz da vida. E ainda fui, eu não sabia onde nem ia passar a lua de mel. Falei, vou pegar o carro, vou para alguma praia. No final acabei indo para os Estados Unidos, passei lua de mel lá e não vi a hora de voltar para começar a trabalhar, porque eu já estava quase 6 meses. Fiquei 5 meses e meio desse processo, de quando eu saí da empresa que eu trabalhava até fazer esse primeiro negócio.
Então, todo dia 27 de junho, que é agora no sábado, não sei se vou ligar no Shabat, eu ligo um dia antes, eu ligo para o dono do terreno para agradecer ele. Ele faleceu faz 2 anos, então agora eu falo com a esposa dele e agradeço ele até hoje por esse negócio que a gente fez, porque o cara foi um cara de palavra. Que depois que nós fechamos o negócio, vieram propostas melhores do que essas e ele honrou a palavra dele. E era um cara que era um médico que o único patrimônio que ele tinha praticamente era esse terreno e mais uma casa e tal. Então, foi muito legal. Dali, então, juntei meus amigos, peguei financiamento, porque eu pensava o seguinte: se eu vou fazer uma obra no sistema preço de custo, que vai levar 3 anos, 4 anos, eu vou ganhar minha taxa de administração em 3 anos, 4 anos. Se eu pego um financiamento e faço bem rápido, faço em 1 ano e meio, eu faço a obra, eu ganho minha administração mais rápida. E dá um pouco de alavancagem, não sei para quem entende do financeiro, dá uma alavancagem para os nossos investidores. E com isso eles precisam menos dinheiro e vão ter uma alavancagem, vai ganhar mais e vai girar mais rápido, vai ganhar mais. Lançamos o empreendimento, 1 mês depois vendeu tudo, todo mundo ganhou bem e eu já tinha partido para um outro terreno, eu vou contar a história do segundo terreno, e no primeiro ano eu já tinha 4 obras com um grupo formado, todas com obra financiada, com tudo, já estava tocando. História interessante foi no segundo terreno da minha vida. Segundo terreno da minha vida, meu primeiro terreno, meu pai ficava preocupado, cada dia ele ia lá ver, domingo ele ia ver a obra para ver se o prédio estava de pé, né? Ele ficava muito preocupado, mas ele estava assim, então falou, olha, vamos fazer o seguinte, arranja um terreno, eu vou comprar o terreno, ele falava, né? Vou comprar o terreno e você constrói. Aí tá bom, vamos lá, tudo bem. Arranjei um terreno, tenho o recorde do jornal até hoje guardado, um terreno pequeno, 870 metros, lá na rua Realengo, em Pinheiros, e peguei, fui lá, negociei, fechei negócio com o cara, marquei de assinar o contrato, e estava lá, ia dar o sinal. Então, uma quinta noite, fui na casa do meu pai para pegar o dinheiro, começamos a conversar, quebramos um pau. Aí ele virou e falou assim, então eu não vou mais pôr dinheiro nenhum, então quero ajudar e tal. Fui embora, eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? Eu dei minha palavra para o cara, o contrato está pronto, amanhã, o contrato está pronto na mesa, eu não vou chegar lá para... Acordei de manhã, peguei o telefone, comecei a ligar para uns amigos, quem me ajudou muito, o Rafael Marcos, e liguei para ela, me apresentou essa safra, me apresentou uma ideia, que não sei o quê, em meia hora, juntei o dinheiro para comprar o terreno. Aí sexta-feira, era de manhã, pegamos, fui lá, pum, comprei o terreno. Chegou de noite, toda sexta-feira à noite eu jantava na casa dos meus pais, chego na casa do meu pai, aí tudo bem, bravo, né, assim, o que você fez com o terreno? Falei, comprei. Falei, como comprou? Comprei. Tinha 24 anos de idade. Eu assim, como comprou? Juntei um grupo de amigos e comprei. Daquele dia em diante, meu pai começou a me respeitar. Terceiro negócio que eu fiz, ele entrou de sócio. Daquele dia, ele falou, aqui é melhor não brincar não, que é sério. Então foi assim. E daí eu comecei a fazer mais 1, mais 2, mais 10, e vim fazendo. Aos 27 anos eu me senti um cara realizado na vida. Eu estava casado com a mulher que eu queria, eu tinha 2 filhos, um casal como eu gostaria, não tinha o Renato ainda, então ficou melhor ainda depois. Eu estava realizado profissionalmente e financeiramente, são 2 coisas diferentes, porque muitas vezes você ganha dinheiro fazendo uma coisa, mas não é aquilo que você sempre quis fazer. Então você se realiza financeiramente, mas não profissionalmente. A época que eu saí da faculdade, muita gente, muitos dos meus colegas, eles não tiveram oportunidade na construção, então eles foram trabalhar em banco, por exemplo. Então ficaram ricos, ganharam dinheiro, mas nunca foram exercer aquilo que eles estudaram, que eles se propuseram a fazer na vida. Então eu estava realizado profissionalmente e financeiramente, estava feliz da vida e fiquei 27, 28, 29, 30 feliz da vida. Até um dia que eu comecei a questionar, caramba, vou ficar minha vida inteira empilhando tijolo, vendendo, fazendo, comecei a questionar. Aí tive a ideia de voltar a estudar física, que foi uma das coisas que eu adorava na minha vida, era física. E eu até na hora de entrar na faculdade fiquei na dúvida, faço física, eu faço engenharia, mas eu sempre quis ser engenheiro também. Fiquei numa dúvida, falei, não vou arriscar, porque física eu acho que ia acabar sendo professor de física, mas não vou arriscar, ainda bem. Mas aí fui pensar em estudar física, mas aí eu trabalhava pra caramba e tal, falei, bom, não dá, não vou. Então desisti. Não dá tempo. Então, eu peguei uma segunda-feira que eu falei, vou entrar no cursinho fazer física. Eu trabalhei o dia inteiro, de manhã até de noite, falei, não dá mais. Bom, e aí, eu esqueci de contar uma coisa, né? O dinheiro na poupança ainda estava lá. E aí eu já comecei a ficar rico, comecei a dar dinheiro, e eu nunca usei o dinheiro na poupança. Nunca. O dinheiro ficou lá a vida inteira. Depois misturou com o resto, eu tirei da poupança porque não era bom o negócio, mas nunca gastei o dinheiro. Nunca usei o dinheiro. Bom, aí quando eu tinha 30 anos de idade, um dia estou
no carnaval, isso vai estar gravado aqui, é meio chato, mas eu vou falar. Eu fui passar levei meus filhos para Atibaia, fui lá para o Rio, peguei um avião, ponte aérea, só para assistir o desfile das campeãs, sei lá, do Rio, não sei o quê. Aí eu sei que meus amigos estavam fumando maconha e eu tinha fumado uma meia dúzia de vezes na minha vida e eu falei, sabe, eu comecei a ter, estava estressado, queria aproveitar. Aí eu bebi uísque, que eu não sou de beber uísque, eu não sei o quê, e eu fumei um charuto de maconha e eu passei mal até dizer chega, eu desmaiei e aquele negócio mudou minha vida. Isso que eu falo para os jovens, fiquem longe das drogas, porque esse negócio é uma droga mesmo. E, nossa, eu tenho uma certa tendência, minha família tem, sei lá, esse negócio fez um mal desgraçado, eu desmaiei, fui parar no pronto-socorro lá, eu achei que eu estava morrendo. E aí me veio na cabeça uma coisa assim que, tô morrendo. Depois eu não estava longe de morrer, mas a sensação é que eu estava quase morrendo. E aí, depois que aquilo passou, eu falei, caramba, quanta coisa na minha vida que eu deixei para o futuro, deixei para um dia eu vou fazer, e quase meu futuro acabou aqui hoje, quase. Eu falei, então, para. E é curioso, vocês vão dizer que eu sou louco, mas eu realmente acreditava, aos 30 anos de idade, que eu ainda ia ser um piloto de Fórmula 1 e ia reger uma orquestra. Só que eu nunca tinha pilotado nem sequer um kart e nunca tinha tocado um instrumento. Mas eu achava que eu ia ser mesmo. Aí quando eu fiz isso aconteceu, eu falei, não dá mais. O que eu vou ser na minha vida já está mais ou menos traçado, não tem mais como ser tudo isso. Bom, eu sei que eu comecei a ter os ataques de pânico, eu entrava no escritório, eu passava mal, eu não sei o que, eu passava mal. Aí comecei a ter o ataque de pânico, você lembra dessa época? E eu sofri demais, aí eu parei de trabalhar um pouco, eu entrava no escritório, eu passava mal. Eu comecei a trabalhar, assim, 1 hora por dia, eu morava já numa cobertura, durava 1 hora e meia, naquela época não tinha celular, não tinha e-mail, era só no telefone. Trabalhava 1 hora e meia, eu nunca tive sócio. Na verdade, quando abri a empresa, eu abri em nome minha e do meu irmão, mas meu irmão acabou falecendo muito cedo e não conseguiu nunca trabalhar, entendeu? Então acabou que nunca ele assumiu a sociedade. Um dia eu posso até entrar em mais detalhes. E aí eu era um cara sem sócio, era só eu na empresa, né? Então eu tinha que assinar cheque, tinha que tomar decisão de comprar terreno, vender apartamento, eu tinha que fazer tudo. Eu fazia 1 hora, 1 hora e meia, trazia todo mundo na minha casa, assinava tudo e fui embora. E durante 1 ano e meio, eu ia para o escritório uma vez por mês, ficava meia hora, não conseguia, passava mal. Então eu fui fazer tudo que eu não tinha feito minha vida inteira, eu fui fazer. Fui correr de kart, fui tocar órgão, fui fazer terapia, fui fazer isso aqui, ia para o Ibirapuera todo dia correr, tudo. Todo dia, 4h30 da tarde, sentava no Larnac, que era um barzinho que tinha na Oscar Freire, sentava lá, ia tomar uma cervejinha, ficava lá, meus amigos já sabiam que eu estava sempre lá, cada dia vinham alguns, ficava lá, ficava tranquilo, durante 1 ano e meio, só nessa. Até um dia que depois veio o plano Collor, e as coisas ficaram um pouco mais difíceis, aí tive que voltar a trabalhar um pouco mais, entendeu? Mas, então, sei lá, aí eu acabei sarando depois do pânico e tudo, mas uma coisa que eu criei um hábito é o seguinte, toda vez que eu exagero em alguma coisa, eu começo a passar mal. Então, e trabalhar, eu comecei então a trabalhar de uma forma diferente da maioria dos executivos do mundo. Faz 30 anos que eu só vou para o escritório depois do almoço. Geralmente eu tenho ou reunião de almoço, trabalho em diante, ou depois do almoço. Mas de manhã eu comecei a acordar mais tarde, porque eu falava o seguinte, eu estava lá assim, eu estava dormindo, minha cama estava uma delícia, adoro dormir. Na época que eu na época que eu dava aula e trabalhava, olha, juro, eu me lembro, eu ficava estudando até 3 da manhã, 4 da manhã com meus amigos, às vezes eu varava à noite. Eu me lembro que eu deitava na minha cama, tipo 3, 4 da manhã, para acordar 7 ou 6, eu podia ficar 3 horas dormindo. Eu não queria nem pegar no sono para ficar curtindo a cama. E eu dormia 3 horas, e eu sou um cara que eu adoro dormir, mas eu adoro, entendeu? E então eu passei minha vida inteira dormindo pouco, acordando cedo, tem que trabalhar, tem que. E um dia eu comecei a ver assim, peraí, se eu já não estou mais precisando de grana, não estou precisando, por que tem que? Não tenho, chega, não vou acordar, estou a fim de dormir, vou dormir. Então vai tomar aquele banho quentinho, gostoso, aquela época que não tinha problema de racionar água, né? Aí vai assim, tem que ir embora, por que tem? Tem que nada, vou curtir o chuveiro. E comecei a fazer isso, então eu comecei de manhã, não ir para o escritório, fiquei durante acho que uns 15 anos desses 30 que eu estou assim, uns 15 ou 20, assistindo desenho animado, coisa que eu adorava, e meu pai nunca deixava assistir televisão, que eu estava sempre estudar, então eu ficava vendo o Zé Colmeia, o Catatal, e o Manda-Chuva, e Pica-Pau, eu ficava vendo os desenhos, adorava. Bom, e fui
Então começava a fazer esporte, depois à tarde a trabalhar. E esse era o meu esquema de trabalhar. Por incrível que pareça, aquele ano que eu trabalhava 1 hora por dia em casa, proporcionalmente foi o ano que eu mais ganhei dinheiro. Proporcionalmente. Lancei naquela época 11 prédios num ano, que para nós era um negócio gigantesco. Vendi mais de 400 apartamentos naquele ano e só assim, ó, organizando, dando cada uma missão para fazer e organizando só a orquestra e tchau. Ia para o Ibirapuera. Então, mais ou menos isso aí. E aí, nesses últimos anos, então chegou um momento que o meu trabalho, que tinha sido o tesão da minha vida, já não era mais o que eu queria, cheguei a ficar de saco cheio, cheguei a ficar na dúvida se eu deveria ou não ficar nesse ramo, mudar, fazer outra coisa. Tentei de todas as formas achar alguma coisa que me desse o mesmo prazer que a Tecnisa me deu. Que a Tecnisa eu olhava para ela e falava assim, isso é exatamente aquilo que eu sonhei em ter na vida. Era exatamente isso. Aí fui indo, não achei nada que eu achasse assim tão legal, fui tocando e fui ficando. E várias vezes eu falei não para muitas oportunidades, eu não fazia questão de ter uma empresa tão grande. O Eli Horn da Cirela sempre falava, você só não tem a maior empresa do Brasil, incorporadora do Brasil, porque você não quer. Eu falava, não quero mesmo. Eu não quero isso na minha vida, só ficar trabalhando, não quero. Então, eu fui indo até um certo ponto, até um dia que chegou em 2005, 2006, o Eli Horn veio na minha casa tomar café da manhã junto com o filho dele, eu e meu filho, o Joso, mais velho. Aí, ele convidou, vamos juntar as empresas e fazer um IPO. Falei, não tá louco, eu não quero ter empresa pública, não tô afim, tá louco, não, tô satisfeito com o que eu tenho, chega, não quero saber. Aí ele foi, fez o IPO dele em 2005, foi super bem sucedido. Aí eu ainda fui, quando chegou 2006, eu falei, sabe o quê? Os múltiplos, não sei quem sabe o que é o múltiplo, mas como os múltiplos mercados começaram, que é o valor que os investidores estavam pagando pela empresa, pelas ações, era muito alto. Aí eu comecei a ver que empresas menores que a gente já estavam fazendo IPO também, e eu falei, bom, tenho duas opções, ou eu vendo a empresa, ou eu vou ter que fazer um IPO também. E aí eu resolvi fazer. Tentei vender para ele, Ron da Cirela, a empresa ele pagava muito menos do que eu achava que ele devia valer, então eu falei, então não, então eu vou fazer. E parti para fazer o IPO. Falei, sabe o quê? Por esse caminhão de dinheiro, eu não queria, mas por esse monte de dinheiro, eu vou fazer. E no meio do caminho me motivei e falei, agora a questão até de orgulho, eu quero fazer. Fiz, acho que foi o melhor IPO do setor, precificado lá em cima, tudo ótimo, um roadshow foi espetacular, todo mundo adorou a nossa história e tal. E foi assim, aí voltei a trabalhar mais do que eu gostaria, mas mesmo indo só à tarde, mas comecei a trabalhar muito mais do que eu queria e assumir muito mais responsabilidades. Pós-IPO, sim, foi uma chance muito boa de ganhar dinheiro e tudo, mas pós-IPO foi um dos anos mais sofridos da minha vida. Porque a minha ação é assim, a gente entregava tudo o que prometeu, dava resultado super bom, fazia tudo certo, o preço dando lucro, tudo bem, a ação caía. Eu passava o dia inteiro olhando para aquela tela, agora sobe, agora vai subir, caía. Foi uma frase, porque a gente precificou tão bem o negócio, que o preço começou a cair, e a gente entregava. Então me deu uma frustração. Depois de um ano, todo dia olhando aquela tela, eu falei, sabe uma coisa? Não vou falar a palavra que eu falei, dane-se, entendeu? Não vou mais olhar para essa coisa, dane-se. Daqui para frente é o seguinte, quem é comprador agora vai ganhar, quem comprou perdeu, vai ter ganhadores e perdedores sempre, né? Então, agora chega, vou tocar minha vida e acabou. E comecei a tocar, a gente foi indo muito bem durante um tempo, até um dia que a gente começou a crescer demais, a gente não queria crescer tanto, mas os bancos, os analistas falaram que tem que crescer, tem que diversificar, tem que não sei o quê. Aí nós fomos construir em Manaus, em Fortaleza, em Salvador, em Curitiba, em Goiânia, em tudo, em São Paulo inteiro, fomos para 26 cidades, cresce. E era assim, o negócio é bom, faz, mas o negócio é mais ou menos, faz, esse negócio é ruim também, faz, tem que lançar, o importante é lançar, tinha que lançar. E fizemos um monte de besteira, fizemos um monte de mau negócio, e durante alguns anos a gente vem pagando um pouco o pato, a gente está quase terminando de resolver os problemas. Eu só não me xingo mais porque todo mundo do mercado fez a mesma besteira, entendeu? Todo mundo. Mas foi uma burrice que não tem tamanho, porque dava para ter visto que a gente não ia ter condição de entregar, porque não tinha time para tocar tudo, não tinha mão de obra naquele momento que o Brasil estava crescendo muito. E, olha, era assim, não tinha como entregar. E aí com isso as obras atrasaram muito e isso nos deu um prejuízo muito grande. Pela primeira vez na história, a Tecnisa teve um prejuízo contábil. Eu, até antes do IPO, não tinha na vida perdido nem um centavo, e quando eu falo perder, não é só em reais, é acima do custo de oportunidade, ou seja, acima do dinheiro da taxa de juros do mercado.
Não tive nenhuma vez na minha vida um projeto que eu não ganhei mais do que aplicando dinheiro no banco. E depois do IPO, um monte. Tivemos um monte de negócio assim. E aí a gente vem agora no processo de corrigir as besteiras, eu diria que 95% dos problemas já consertados, e estamos no momento de voltar a ser aquela técnica de antigamente, só que infelizmente o mercado hoje está muito ruim e a minha previsão é que o mercado imobiliário fique ruim no mínimo por mais uns 2 anos, no mínimo, cada vez mais. Eu não vejo a menor chance de ganhar alguma coisa nos próximos 2 anos. Talvez para um comprador de imóvel, quem quer comprar, talvez seja um momento muito bom, porque tem muitas empresas fazendo promoções realmente com descontos muito grandes, mas para quem vai lançar hoje um empreendimento, comprar um terreno, construir, não dá para ganhar nada, pelo contrário, ainda vai perder um pouco. Então estamos assim. Então essa é, acho que mais ou menos a minha vida em quanto? Em meia horinha? Tá? E aí estamos aqui, estamos tocando a vida, vamos voltar. Então hoje meu plano é tentar curtir os filhos, os netinhos. Eu tenho 3 filhos lindos, 5 netinhos maravilhosos. E a minha mulher já foi linda, não está tão linda como ela, mas ainda é muito bonita. Tá uma senhora já, mas é bonita, ela é bonita. Entendeu? E não posso falar mal dela, porque senão o filho dela vai vir defender a mãe. Então é isso, estamos aí tocando. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição. Queria fazer uma pergunta para você. Você falou que uma aguinha. Trabalha depois do almoço. E o quanto hoje sua agenda é voltada para pessoas e quanto a agenda é voltada para mim. Eu vejo muitos executivos falando, hoje eu me preocupo muito mais com pessoas, com quem vai me suceder, quem vai tocar a empresa, como é que vai fazer, do que com o negócio em si. É muito difícil a relação negócio com pessoa. Como é que é a sua agenda hoje? Você olha muito esse lado de pessoas? Vou levantar. Você deixa mais para os seus filhos tocarem isso? Olha, eu tenho tentado um bom tempo, tentar sair um pouco fora do operacional e tentar ficar só assim, só tentando reger a orquestra. Porque antigamente eu tinha que reger a orquestra e tocar alguns instrumentos. Hoje estou tentando só reger a orquestra. Meus filhos estão no negócio, eles atuam muito bem. Então é o seguinte, claro, eu tenho que me envolver um pouco, pessoas é um item muito importante, mas eu diria que a minha, talvez, maior deficiência está justamente nessa área, tá? Sou muito bom no financeiro, sou muito bom no técnico, sou um cara até criativo, mas gente, eu não tenho muito saco. Gente, é difícil de lidar. Tem que ficar motivando, tem que estar premiando. Um dia você faz o sistema de premiação. Quando funciona, todo mundo fica feliz. Aí um dia não atinge meta, ninguém ganha nada, tá todo mundo bravo. Aí tem que melar a meta, fazer. Então, gente, é uma coisa difícil. Quando a empresa era menor, eu tinha um time. Acho que eu sou bom no relacionamento, porque as pessoas que trabalharam comigo ficaram 20 anos, 30 anos. Tem cara de. A primeira funcionária até hoje trabalha com a gente. Então, assim, eu acho que. Mas à medida que foi crescendo, eu fui perdendo contato com o resto, eu não fui passando a mesma motivação para as pessoas que estão lá mais longe. Mas hoje a gente faz, eu participo de todas as decisões e os planos e metas e tudo, mas eu diria que é uma coisa que eu não gosto muito, tá? Ficar avaliando gente, o cara um dia é bom, aí você aumenta o salário, aí o cara para de produzir, não tem como abaixar, aí não sei o quê, tem que reclamar. É uma coisa que não é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu sei que hoje o mundo está com a meritocracia na maioria das empresas e isso passa a ser uma das coisas mais importantes da empresa. Mas não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas faço também um pouquinho. Eu vou fazer 2 perguntas então para emendar. Queria primeiro pedir para você falar um pouquinho, a gente conversou antes, como foi a decisão da Tecnisa de aceitar Bitcoin. Bitcoin. E eu queria saber se a sua partida de xadrez com o Kasparov te trouxe alguma lição de vida pessoal ou para sua empresa. Bom, primeiro falar do Kasparov primeiro, vai. Eu acho que esse jogo que eu joguei com o xadrez com o Kasparov, para quem não sabe, foi o campeão dos campeões mundiais. É o cara, talvez o cara que atingiu a maior pontuação possível no mundo todo até hoje. Então, acho que a lição foi mais para ele do que para mim. Ele aprendeu a jogar melhor, inclusive por causa disso, entendeu? Mas não é o seguinte, deixa eu contar. Eu joguei com ele. Não é porque eu jogo xadrez muito bem, não. Eu paguei, entendeu? É verdade. Custou $500. Eu tinha aulas com o professor, meu professor, era o Milos, e o David Israel, que o Milos foi 6 vezes campeão brasileiro. E ele trouxe o Kasparov para o Brasil. Então eu saí para jantar com ele e 2, 3 dias depois, então ele organizou uma simultânea, tinha 20 pessoas, custava $500, eu paguei para jogar.
Aí eu fui lá, estudei com o David Israel uma abertura do que o Karpov jogou contra o Kasparov e ganhou dele. Fui lá, estudei as possibilidades e tal, e comecei e fiz um jogo ali. Então o jogo foi super emocionante. Não sei se vocês já viram uma simultânea, tem, sei lá, 20 pessoas sentadas numa mesa. Ele chega, ele vai jogando com cada um e vai rodando e vai jogando. Mal ele chegou, como ele já tinha me conhecido, ele veio me cumprimentar. Ele não é um cara muito simpático, não, longe disso, mas bem longe disso. Mas ele, como ele tinha dado um livro assinado para todo mundo, ele falou, quando assinei teu nome, eu te reconheci, vi teu nome e tal. Legal. Então a imprensa já viu, o Kasparov veio falar com esse cara aí, né? Aí tá bom. No meio do jogo, ele joga muito rápido, ele olha, fala assim, ele olha e joga. Ele vai lá, olha, joga. Vai lá, olha e joga. Lá pela 15ª rodada, por aí, ele parou na minha frente, ficou olhando. Ele pensou mais ou menos um minuto. E ele não pensava nem 2 segundos, era 1 segundo cada jogada. Ele parou e começou e ficou assim. Eu tenho foto dele assim, pensando. Eu comecei Bom, os flashzinhos já começaram, né? O cara já parou para conversar com esse cara antes. O cara já está pensando. Bom, foi lá, passou mais 1 minuto, uma eternidade. E ele parou e eu assim, falei, cara, meu coração já começou. Aí ele deu mais uma volta, jogou para todo mundo. Tchum. Quando parou na minha, de novo, apoiou a cabeça, ficou mais de 1 minuto pensando. Meu coração não é possível. Não brinca. Você começa a sonhar com a impossível possibilidade de ganhar do Kasparov, né? Na terceira vez que ele passou, jogou todo mundo rápido e parou, ficou mais de 1 minuto pensando, eu juro, meu coração quase saiu pela boca. Eu tive que pegar eu trouxe um Lexotan no bolso, eu botei um Lexotan na boca, porque eu não me aguentava. Eu falei, não é possível, porque... Não, gente, é mais ou menos isso aqui. Imagina você jogar tênis com o Federer, com o Nadal, com uma coisa, e você tá lá, vai ganhar de 6-0 dele, vai ganhar uma partida dele. Não existe, entendeu? Então foi assim, bom, mas depois de uns lances, fiz uma besteirinha lá, e durei bastante, mas acabei caindo fora e perdi, e todos os 20 perderam, né? Todos os 20, não tem jeito, é impossível, não tem chance. Mas foi super divertido, foi legal e tal. E ele, quando ele veio de novo ao Brasil, fui assistir a palestra dele, por sinal, acho que é a melhor palestra que já vi na minha vida sobre negócios. Porque ele escreveu um livro, escrito assim, chama Como a Vida Imita o Xadrez. Não é como o xadrez imita a vida, é como a vida imita o xadrez. E ele deu uma palestra mostrando estratégia, porque o xadrez é muito legal para estratégia. Aliás, eu sou um adepto de jogos, tá? Eu desde moleque jogava pôquer, eu dou palestra em faculdade, eu incentivo todo mundo a jogar pôquer. Acho que o pôquer é um melhor treinamento que eu conheço para você aprender a negociar, tá? Porque o tempo todo é risco e investimento, é que nem negócio. Risco melhor, você põe mais dinheiro. Risco pior, você põe menos. Você põe mais, você põe, tira. É igualzinho, você aprende a lidar com blefs, etc. É muito bom. Então eu gosto muito... Hã? Aliás, o Bill Gates e o Warren Buffett, eles jogam juntos. E o Bill Gates começou a Microsoft com o dinheiro que ele ganhou numa mesa de pôquer. Então, eu falo isso várias vezes, eu tenho essa reportagem. E eu sou um adepto. Então, o xadrez te ensina a estratégia, o pôquer te ensina a negociar, são decisões mais rápidas, ser rápido. Para quem é trader é muito bom, e assim vai. Então, essa foi a minha experiência com o Kasparov. Agora, outra pergunta era do Bitcoin. Bitcoin foi o seguinte, há bem pouco tempo atrás, nós lançamos um produto que chama... A gente começou a aceitar o Bitcoin como uma moeda para comprar um imóvel. A gente sabia, não sei se vai ficar gravado, é meio chato, mas tudo bem. Vai. A gente sabia que quase ninguém ia comprar um imóvel com Bitcoin. Nós não temos interesse em ficar com o Bitcoin, que nós fizemos, pegamos um broker de Bitcoin, pagamos uma comissão